A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. The Witcher, a saga do bruxo Geralt de Rivia. 7º livro, A Senhora do Lago, de Andrei Sapkowski. Narração, Mauro Ramos. Capítulo 5. Eu te amo, tua bela figura me atrai. E, se não quiseres, vou usar de violência. Meu pai, ele agora me agarra. O rei dos elfos me machucou. Tradução literal. Tudo já havia existido alguma vez. Tudo já havia acontecido. E tudo já havia sido descrito. Visogota de Corvo. Ao meio-dia, a floresta abafada ardia de calor. A superfície do lago, ainda há pouco escura como o jadeíte, refulgurou em tons de ouro, resplandeceu com reflexos. Ciri teve de cobrir os olhos com a mão, pois o brilho refletido pela água cegava, fazia os olhos e as têmporas doerem. Passou pela mata ribeirinha, obrigou o Kelpie a entrar no lago até a profundidade em que a água cobrisse os joelhos da égua. A água era tão cristalina que na sombra, produzida pelo cavalo, Ciri conseguia ver até da altura da sela o colorido mosaico do fundo, os mexilhões e as plumosas algas ondulantes. Viu uma pequena lagosta d'água doce andando majestosamente por entre o cascalho. Kelpie relinchou. Ciri puxou as rédeas, saiu para o val, mas não para a própria margem. Arenosa e coberta de pedras que a impedia de andar rapidamente. Guiou a égua pela beira da água para que pudesse pisar no duro cascalho do fundo. E ela, quase instantaneamente, se pôs a trotear. Era ágil na andadura como uma verdadeira trotadora, treinada não para a sela, mas para uma carruagem ou um landau. No entanto, chegou logo à conclusão de que o trote não era suficientemente veloz. Fincou o calcanhar e gritou, obrigando a égua a galopar. Correram por entre a água que respingava para os lados, brilhando como gotas de prata fundida. Não diminuiu a velocidade, nem sequer quando viu a torre. Corria velozmente, com tanta intensidade, que um cavalo normal seria capaz de morrer. Mas na respiração de Kelpie não se ouvia nenhum menor arfar, e seu galope continuava a ser ligeiro e natural. Entrou no pátio a todo galope, os cascos retumbando, freou a égua de uma maneira tão brusca que por um momento as ferraduras deslizaram pelas lajes com um ranger prolongado. Parou bem diante das elfas que esperavam junto da torre, exatamente diante de seus narizes. Ficou satisfeita, pois 2 delas, normalmente indiferentes e insensíveis, agora, involuntariamente, deram um passo para trás. "Não se assustem", bufou. "Não vou atropelá-las, só se eu quiser." As elfas se contiveram rapidamente, a calma voltou às suas faces, os olhos recuperaram a expressão de uma fria indiferença. Ciri saltou, ou melhor, desmontou da sela num vôo. Seu olhar era desafiante. "Parabéns", falou um elfo, de cabelos claros e rosto triangular, que surgiu da sombra da arcada. "Uma bela apresentação, Lorleif." Naquele dia ele a cumprimentara da mesma forma, quando entrou na Torre da Andorinha e se encontrou no meio da primavera em flor.
Mas isso acontecera há muito tempo, e essas coisas deixaram de impressioná-la. Não sou nenhuma senhora do lago, esbravejou. Aqui eu sou prisioneira, e vocês são os guardas. E não há por que fingir que esse assunto não existe. Pegue aqui. Arremessou as rédeas na direção de uma das elfas. É preciso enxugar o cavalo, dar de beber quando arrefecer, e tratar dele. O elfo de cabelos claros sorriu levemente. Realmente, disse olhando para as elfas, que levaram a égua em silêncio para a cavalariça. Você é uma prisioneira maltratada aqui e elas são guardas severas. Realmente dá para perceber. Tem aquilo que merecem. Apoiou as mãos na cintura, arrebitou o nariz, encarou, olhando diretamente em seus meigos olhos azuis, claros como águas marinhas. Trato-as do mesmo jeito que elas me tratam. E uma prisão sempre será uma prisão. Você me surpreende, Locklife. E você me trata como se fosse burra. Você nem se apresentou. Desculpe. Sou Crevan Espan Aepkalhanmacha. Sou, se você sabe o que isso significa, Aen Saevern. Sei. Olhou com tanta admiração que não conseguiu disfarçar a tempo. Um versado? Um feiticeiro élfico? Pode me chamar assim. Para certa comodidade, uso o apelido Avalar. E é assim que você pode se dirigir a mim. Quem lhe disse, falou zangada, que tenho a mínima intenção de me dirigir a você? Versado ou não, você é um guarda e eu prisioneira, terminou com sarcasmo. Você já o havia mencionado. Além disso, é uma prisioneira maltratada. Certamente você é forçada a passear pelas redondezas, foi ordenada a carregar a espada nas costas como uma forma de castigo, assim como usar essa elegante vestimenta ornada com abundância, muito mais bonita e limpa que aquela com a qual chegou aqui. Mas apesar dessas horríveis condições, você não se entrega. Revida os maus tratos sofridos com petulância. Com grande coragem e entusiasmo, quebra também os espelhos, que são obras de arte. Rubejou. Estava muito zangada consigo mesma. Disse às pressas, você pode quebrar quantos espelhos quiser, afinal de contas são apenas objetos, apesar de terem sido feitos há 700 anos. Você gostaria de passear comigo pela beira do lago? O vento que começou a soprar amenizou um pouco o calor. Além disso, as enormes árvores e a torre propiciavam sombra. As águas da baía eram de uma cor verde turva que, coberta espessamente com as folhas de nenúfares e salpicada de botões de suas flores, parecia quase um prado. As galinhas d'água cantavam, balançavam os bicos vermelhos e rodavam por entre as folhas. Aquele espelho, Ciri balbuciou, cavando um buraco com um salto no cascalho molhado. Peço desculpas por tê-lo quebrado. Fiquei com raiva, só isso. Elas me ignoram, aquelas elfas. Quando falo com elas, fingem que não entendem. E quando falam comigo, fazem-no de tal maneira que eu não as entenda. Elas me humilham. Você fala nossa língua muito bem, explicou com calma. Contudo, para você é uma língua estrangeira. Além disso, você usa Hanlinge e elas usam Elilon. As diferenças são pequenas, mas existem. Eu entendo cada palavra. Quando converso com você, uso Hanlinge, a língua dos elfos de seu mundo. E você? Virou-se. De que mundo você é? Não sou criança. Só basta olhar para o céu noturno. Não se vê nenhuma constelação daquelas que eu conheço. Este mundo não é meu.
Não é o meu lugar. Entrei aqui por acaso e quero sair daqui, partir. Abaixou-se, levantou uma pedra e fez um gesto como se quisesse jogá-la distraidamente no lago na direção das galinhas d'água que nadavam nele. Mas o olhar do elfo a fez desistir da ideia. Antes de eu percorrer a distância de 1 légua, disse sem esconder ressentimento, estou de volta à beira do lago e vejo essa torre. Não importa por onde ou aonde, quando me viro sempre vejo o lago e a torre, sempre. Não há como se afastar dela. Então é uma prisão. Pior do que um calabouço, uma masmorra, pior até do que uma câmara com uma janela gradeada. Sabe por quê? Porque humilha mais. Elrond ou não, fico furiosa quando alguém debocha de mim e demonstra desprezo. Sim, não me olhe assim. Você também me desprezou, também debocha de mim. E ainda acha estranho quando fico com raiva? Acho sim, arregalou os olhos. Acho muito estranho. Suspirou e deu de ombros. Entrei na torre há mais de 1 semana, disse, esforçando-se para manter a calma. Saí em outro mundo. Você esperava por mim sentado tocando a flauta de Pan. Você até estranhou eu ter demorado tanto para vir. Dirigiu-se a mim com meu nome. Só depois é que começou essa palhaçada de Senhora do Lago. Depois desapareceu sem dar nenhuma explicação. E me deixou na prisão. Chame isso do que quiser. Eu o chamo de menosprezo e desdém mal intencionados. Zireael. Foi uma questão de 8 dias. Franziu o senho. Isso significa que tenho sorte? Pois poderiam ter sido 8 semanas? Ou 8 meses? Ou 8... Calou-se. Você se afastou muito, disse em voz baixa, de Lara Dorren. Perdeu seu legado, perdeu a ligação com seu sangue. Não é de estranhar que aquelas mulheres não a entenderam e que você tampouco as entendeu. Você não apenas fala, mas pensa de maneira diferente, de acordo com categorias diferentes. O que são 8 dias ou 8 semanas? O tempo não tem importância. Tudo bem, gritou furiosa. Tudo bem. Não sou uma elfa sábia. Sou um humano estúpido. Para mim o tempo tem importância. Eu conto os dias, conto até as horas. E contei que muito tempo se passou, muitos dias e muitas horas. Não quero nada de vocês, não preciso de esclarecimentos. Não quero saber por que aqui é a primavera, por que há unicórnios e por que à noite no céu as constelações são outras. Não me interessa nem um pouco de onde você conhece meu nome e como soube que eu ia aparecer aqui. Quero apenas uma coisa: voltar para casa, para meu mundo, para os humanos que pensam como eu, de acordo com as mesmas categorias. Voltará lá depois de algum tempo. Quero agora! Gritou. Não depois de algum tempo. Porque aqui esse tempo é uma eternidade. Que direito vocês têm de me prender aqui? Por que não posso sair daqui? Entrei aqui sozinha, por minha própria vontade. Vocês não têm nenhum direito de fazer isso comigo. Entrou aqui sozinha, confirmou com calma. Mas não por vontade própria. Foi trazida para cá pelo destino, mas com um pouco de nossa ajuda. Pois a espera por você aqui foi longa, muito longa, até para nossa contagem do tempo. Não entendo nada disso. Esperamos muito. Não prestou atenção a ela, com apenas um receio. Se você conseguiria entrar aqui. Mas conseguiu. Confirmou seu sangue, sua linhagem. E isso significa que seu lugar não é entre os Dóin. Seu lugar é aqui,
Você é a filha de Lara Dorren Aep Siadahal. Sou filha de paveta! Nem sei quem é essa sua Lara! Irritou-se, embora apenas ligeiramente, quase despercebidamente. Neste caso, então, disse, será melhor eu lhe explicar quem era essa Lara, porque o tempo corre. Portanto, preferia prestar-lhe esclarecimentos no caminho. Porém, você quase acabou com a égua para fazer essa demonstração pouco sensata. Quase acabei com ela? Você nem sabe quanto essa égua é capaz de aguentar. E aonde devemos ir? Se me permitir, também explicarei isso no caminho. Ciri freou Kelp, que estava ofegante, vendo que o descomedido galope estava desprovido de sentido e não adiantaria nada. Avalar não mentira. Aqui, no terreno aberto, nos prados e urzais, eriçados de menires, atuava a mesma força que ao pé da torre Zireael. Podia-se tentar correr de forma desenfreada e em qualquer direção, mas depois de aproximadamente uma légua, uma invisível força fazia com que se traçasse um círculo. Ciri deu uns tapinhas no pescoço de Kelp, que arfava, e ficou olhando para o grupo de elfos que passava tranquilamente. A um instante, quando Avalar por fim lhe falou o que queriam dela, lançara-se num desenfreado galope para fugir, deixá-los para trás o mais longe possível, eles e sua inacreditável e insolente prescrição. Agora, já estavam novamente diante dela, numa distância de aproximadamente 1 légua. Avalar não mentia. Não havia nenhuma maneira de fugir. A única vantagem do galope foi que ele esfriou sua cabeça e gelou sua raiva. Estava definitivamente mais calma. Mesmo assim, ainda tremia toda de sanha. Em que encrenca eu fui me meter, pensou. Por que entrei naquela torre? Estremeceu-se toda só de lembrar, de recordar Bonhart, que se aproximava andando por cima do gelo, montado em seu iroso alazão. Estremeceu-se ainda com mais força e sossegou-se. Estou viva, pensou olhando ao redor. Não é o fim da luta. Só a morte encerra a luta. Qualquer outra coisa apenas a interrompe. Ensinaram-me isso em Caer Morhen. Instigou Kelp ao passo e, em seguida, vendo a égua erguendo a cabeça com ânimo, ao trote. Passava por uma fileira de menires. A relva e as urzes chegavam à altura dos estribos. Em pouco tempo, conseguiu alcançar Avalar e as 3 elfas. O versado virou seus olhos cor de água marinha com uma expressão interrogativa e um leve sorriso no rosto. Por favor, Avalar, pigarreou, fale que não passou de uma piada mal contada. Algo à semelhança de uma sombra correu em seu rosto. Não tenho o costume de brincar dessa maneira, disse. E já que você o considerou uma piada, permito-me repetir com toda a seriedade. Queremos ter sua criança, Andorinha, filha de Lara Dorren. Só depois de você dar à luz é que a deixaremos partir daqui, retornar para seu mundo. A escolha, obviamente, é sua. Aposto que sua louca cavalgada ajudou-a a tomar a decisão. Qual é a sua resposta? Minha resposta é não, disse com rispidez. Categórica e absolutamente não. Não concordo. E pronto. Que pena, deu de ombros. Confesso que estou desiludido. Mas não há o que fazer, a decisão é sua. E como se pode exigir algo assim? Gritou com uma voz trêmula. Como você se atreve? Que direito você tem? Olhou para ela com calma. Ciri sentia também que as elfas a fitavam.
Parece que, disse, lhe contei a história de sua família com os mínimos detalhes. Você pareceu entender tudo, portanto, fico abismado com sua pergunta. Temos o direito e podemos exigir, Andorinha. Seu pai, Kregenan, roubou-nos uma criança. Você a devolverá, pagará a dívida. Isso me parece lógico e justo. Meu pai. Não me lembro de meu pai, mas seu nome era Duni. Não era Kregenan. Já lhe disse isso. Eu já lhe respondi que algumas ridículas gerações humanas não nos fazem diferença. Mas eu não quero! Ciri gritou de tal maneira que a égua saltitou debaixo dela. Eu não quero, entende? Não quero! Incomoda-me a ideia de que me implantarão alguma droga de parasita. Me dá nojo só de pensar que esse parasita vai crescer dentro de mim, que interrompeu vendo a cara das elfas. Duas estavam abismadas. Na cara da terceira via-se um ódio absoluto. Avalar tossiu enfaticamente. Sigamos, disse com frieza. Um pouco para frente e conversemos a sós. Suas convicções, Andorinha, são demasiadamente radicais para apresentá-las diante de testemunhas. Ouviu. Andaram em silêncio por um longo tempo. Vou fugir de vocês. Ciri foi a primeira a falar. Não conseguirão me prender aqui contra minha vontade. Fugi da ilha de Taned, fugi de caçadores e nilfgaardianos, fugi de Bonhart e de Coruja. Conseguirei fugir de vocês também. Acharei uma maneira de quebrar seus feitiços. Pensei, falou após um momento, que você se preocupava mais com os amigos, com Yennefer, com Geralt. Você sabe disso? Suspirou admirada. É claro, verdade. Você é um versado. Portanto, deveria saber que penso exatamente neles. Lá em meu mundo eles estão correndo perigo, nesse exato momento. E vocês querem me prender aqui por ao menos 9 meses. Você próprio vê que não tenho escolha. Entendo que, para vocês, isso é importante, essa criança, o sangue antigo, mas eu não posso. Simplesmente não posso. O elfo ficou em silêncio por um momento. Cavalgava tão próximo que tocava nela com seu joelho. Como já disse, a decisão é sua. No entanto, eu deveria avisá-la sobre algo. Seria injusto escondê-lo de você. Não há como fugir daqui, Andorinha. Então, se você se recusar a cooperar, ficará aqui para sempre. Nunca mais verá seus amigos ou seu mundo. É uma repugnante chantagem. No entanto, se você... Avalar não se intimidou com seu grito. Concordar em fazer aquilo que nós pedimos, provaremos que o tempo não faz nenhuma diferença. Não entendo. O tempo aqui passa de uma forma diferente de lá. Se você nos prestar um favor, nós o retribuiremos. Faremos com que você recupere o tempo perdido aqui conosco, no meio do povo dos amieiros. Permanecia calada com os olhos fixados na negra crina de Kelp. Contemporizar, pensou. Como dizia Vesemir em Kaer Morhen, quando estiver prestes a ser enforcada, peça um copo de água. Nunca se sabe o que pode acontecer antes que eles o tragam. Repentinamente, uma das elfas gritou e assobiou. O cavalo de Avalar relinchou, remexeu as patas. O elfo dominou e gritou algo para as elfas. Ciri viu uma delas tirar o arco do coldre de couro pendurado na sela. Ficou em pé nos estribos, cobriu os olhos com a mão. Mantenha calma, Avalar falou com rispidez. Ciri suspirou. A uma distância de aproximadamente 200 passos, galopavam unicórnios, atravessando o urzal. Uma manada inteira,
ao menos 30 exemplares. Ciri já havia visto unicórnios. Às vezes, especialmente ao alvorecer, aproximavam-se do lago próximo da Torre da Andorinha. Porém, nunca deixavam que ela se acercasse. Desapareciam feito fantasmas. Um enorme garanhão de uma estranha pelagem rubejante era o líder da manada. De súbito parou, relinchou profundamente e empinou-se. Dava pequenos passos com as patas traseiras e remexia as dianteiras no ar de uma maneira absolutamente inviável para um cavalo. Ciri constatou, admirada, que Avalar e as 3 elfas cantarolavam em coro uma monótona e estranha melodia. "Quem é você?" sacudiu a cabeça. "Quem é você?" A pergunta novamente ressoou em sua cabeça, latejou nas têmporas. Subitamente o canto dos elfos subiu um tom. O ruivo unicórnio rinchou e toda a manada respondeu à mesma voz. A terra tremeu quando saíram às pressas. O canto de Avalar e das elfas interrompeu-se. Ciri viu o versado enxugar sorrateiramente o suor da testa. O elfo olhou para ela de soslaio. Entendeu que ela notara. "Nem tudo é tão belo como parece", disse em tom seco. "Nem tudo." "Vocês têm medo dos unicórnios? Eles são sábios e amigáveis." Não respondeu. "Ouvi falar." Não desistiu. "Que elfos e unicórnios amam-se mutuamente." Virou a cabeça. "Aceite, então", disse friamente, "que aquilo que você acabou de ver foi uma briga de amantes." Não indagou mais. Andava sobrecarregada com suas próprias preocupações. Os cumes dos morros eram ornados com cromeleques e dolmens. Sua aparência lembrava a Ciri a pedra de Elandar, aquela junto da qual Yennefer lhe ensinava o que era a magia. Quanto tempo se havia passado, pensou. Fazia séculos. Uma das elfas gritou novamente. Ciri olhou na direção apontada por ela, mas antes de constatar que a manada liderada pelo ruivo garanhão voltara, a outra das elfas também soltara um grito. Ciri ergueu-se nos estribos. Do lado oposto, surgiu outra manada de trás do morro. O unicórnio que a liderava era um tordilho arroxeado. Avalar proferiu algumas palavras apressadamente. Era a língua Elilon, tão difícil para Ciri, mas ela entendeu, até porque as elfas, como se por um comando, tiraram os arcos. Avalar virou o rosto para Ciri e ela sentiu um zumbido encher sua cabeça. Era um rumor bastante parecido com o barulho emitido por uma concha encostada no ouvido, mas muito mais forte. "Não se oponha", ouviu a voz. "Não resista. Preciso saltar. Preciso levá-la para outro lugar. Você corre perigo de morte." Ouviram um assobio e um grito prolongado vindo de certa distância. E após um momento, a terra tremeu sob os cascos ferrados. Cavaleiros surgiram de trás do morro, uma unidade inteira. Os cavalos usavam chebraicas, os cavaleiros elmos com cristas e capas que, ao galope, revoavam sobre os ombros e cujos tons de zinabre, amarante e carmesim lembravam o fulgor de um céu em chamas resplandecendo com o brilho do pôr do sol. Um assobio e um grito. Os cavaleiros vinham correndo até eles, todos alinhados. Antes que chegassem a uma distância de meia légua, os unicórnios já haviam desaparecido. Sumiram na estepe, deixando atrás de si uma nuvem de poeira. O líder dos cavaleiros, um elfo de cabelos negros, montava um enorme garanhão zaino que parecia um dragão, ornado
como todos os cavalos da unidade, com uma chebraica bordada em forma de escamas de dragão, e usava na cabeça um bucrânio com chifres verdadeiramente demoníacos. Como todos os outros elfos, o de cabelos negros usava sob a capa uma cota de malha feita de argolas de um diâmetro tão pequeno que se acomodava no corpo com muita elasticidade, como se fosse feito de malha de lã. Avalar, disse prestando continência. Eredin, você me deve um favor e o pagará quando eu ordenar. Pagarei quando você ordenar. O de cabelos negros desmontou da cela. Avalar também desceu e, com um gesto, mandou que Ciri fizesse o mesmo. Subiram o morro por entre brancas rochas de bizarras formas, cobertas de evônimo e pés de murtanã em flor. Ciri olhava para eles. Eram da mesma estatura, isto é, ambos eram extraordinariamente altos. Mas o rosto de Avalar era meigo. Já o do elfo de cabelos negros lembrava uma ave de rapina. O claro e o escuro, pensou, o bom e o mal, a luz e as trevas. Permita-me, Zirael, que lhe apresente. Eredin Brearglas. Prazer. O elfo curvou-se e Ciri retribuiu o gesto, embora desajeitadamente. Como você sabia, Avalar perguntou, que corríamos perigo? Não sabia. O elfo fitava Ciri. Patrulhamos a planície para espalhar a notícia de que os unicórnios estavam mais agitados e agressivos. Não se sabe por quê. Isto é, agora já se sabe. Obviamente é por causa dela. Avalar não negou nem confirmou. Ciri, no entanto, rebateu com um olhar arrojado a mirada do elfo de cabelos negros. Por um momento ficaram fitando-se mutuamente, e nenhum deles queria ser o primeiro a abaixar o olhar. Esse seria então o sangue antigo, o elfo constatou. Aenhen e Haer. O legado de Shiadahal e de Laradorn? Não acredito muito nisso. É uma simples e pequena Doin, uma fêmea humana. Avalar não respondeu. Seu rosto estava inerte e indiferente. Suponho, o de cabelos negros retomou o discurso, que você não tem errado. Ora, assumo como algo certo, pois você, de acordo com as fofocas, nunca erra. O gene de Lara está bem escondido nesta criatura. Sim, se você olhar bem, enxergará algumas características que comprovam a linhagem dessa menina. Realmente tem algo nos olhos que lembra Laradorn. Não é, Avalar? Quem estará mais apto para avaliar isso que você? Avalar tampouco respondeu. Mas Ciri notou uma sombra de rubor em seu rosto pálido. Estranhou muito e ficou pensativa. Resumindo, o de cabelos negros contorceu os lábios. Há algo de valioso, algo belo nesta pequena Doin. Eu vejo e tenho a impressão de estar diante de uma pepita numa pilha de adubo. Os olhos de Ciri refulgaram com raiva. Avalar virou a cabeça lentamente. Você fala, disse devagar, como se fosse um humano, Eredin. Eredin Brearglas mostrou os dentes num largo sorriso. Ciri já havia visto uma dentição assim, muito branca, muito miúda e muito desumana, dentes retos como se tivessem sido aplainados com uma rasoura, desprovidos dos caninos. Já havia visto dentes assim nos elfos mortos e prostrados no chão, enfileirados no pátio da guarita em Caedwen. Já havia olhado muito para esse tipo de dentes na boca de Faísca. Mas no sorriso dela, esses dentes pareciam bonitos, e no de Eredin eram arrepiantes. Essa mocinha, disse,
que está tentando me matar com um olhar, conhece o motivo pelo qual está aqui? Claro. E está pronta para cooperar? Ainda não, por completo. Não por completo, repetiu. Isso não é bom, pois o caráter da cooperação requer que seja por completo. Simplesmente não há como fazer isso de outro jeito que não seja por completo. E pelo fato de meio dia de caminho nos separar de Tir-na-Alia, valeria a pena saber em que ponto estamos. Para que se apressar? Avalar inflou os lábios levemente. O que podemos ganhar com a pressa? A eternidade. Eredin Brear-Glass ficou sério e algo resplandeceu rapidamente em seus olhos verdes. Mas essa é sua especialidade, Avalar. Sua especialidade e responsabilidade. Foi você quem disse isso. Fui eu mesmo quem o disse. E agora me perdoem, mas as tarefas me chamam. Deixo-lhes a escolta para sua segurança. Aconselho que pernoitem aqui, neste morro. Se saírem amanhã ao alvorecer, chegarão a Tir-na-Alia na hora certa. Vá, Fail. Mais uma coisa. Abaixou-se, quebrou e arrancou um ramo de murta em flor. Aproximou-o de seu rosto e, em seguida, entregou-o, prestando reverência a Ciri. É um pedido de perdão, disse brevemente, por uma palavra impensada. Vá, Fail Luned. Afastou-se rapidamente e, logo em seguida, a terra tremeu debaixo dos cascos quando partia com uma parte da unidade. Só não me diga, resmungou Ciri, que seria com ele, que é ele. Se for ele, não poderei nunca, jamais. Não, Avalar negou lentamente. Não é ele. Fique sossegada. Ciri cobriu o rosto com a murta para que ele não notasse a excitação e a fascinação que tomaram conta dela. Estou sossegada. Os cardos secos e as urzes da estepe cederam lugar a uma verde grama abundante, úmida e samambaias. O terreno alagadiço flavecia com ranúnculos, roxeava com tremoceiros. Em pouco tempo viram um rio que corria preguiçosamente no meio da aléia de choupos. A água no rio, embora cristalina, tinha uma tonalidade fulva, cheirava a turfa. Avalar tocava diversas melodias vivas em sua flauta de pan. Ciri, soturna, pensava intensamente. Quem, finalmente falou, será o pai dessa criança que é tão importante para vocês? Ou talvez isso não seja relevante. É relevante. Devo entender que está decidida? Não, não deve. Simplesmente estou esclarecendo certas questões. Às ordens. O que quer saber? Você sabe bem o que. Por um momento, cavalgaram em silêncio. Ciri viu cisnes nadando majestosamente no rio. Alberon Muirsetar, Avalar falou tranquila e objetivamente, será o pai da criança. Alberon Muirsetar é nosso, como vocês o dizem, supremo comandante? O rei? O rei de todos os Aen Seid? Aen Seid, o povo dos montes, são os elfos de seu mundo. Nós somos Aen El, o povo dos amieiros. E Alberon Muirsetar é, sim, nosso rei. O rei dos amieiros? Pode chamá-lo assim. Cavalgavam em silêncio. Fazia muito calor. Avalar, pois não? Se eu concordar em fazê-lo, então depois estarei livre? Estará livre e poderá partir para onde quiser, caso não queira ficar com a criança.
bufou com desdém, mas não disse nada. Então, você tomou a decisão? Vou tomá-la quando chegarmos lá. Já chegamos. Atrás dos galhos de salgueiros suspensos sobre a água, feito verdes cortinas, Ciri viu palácios. Nunca havia visto nada igual em toda a sua vida. Os palácios, embora feitos de mármore e alabastro, pareciam delicados, efêmeros e etéreos como rendas, como se não fossem edifícios, mas vultos de edifícios. Ciri esperava que a qualquer minuto um vento assoprasse, fazendo com que os palácios se dissipassem junto com a névoa que cobria o rio. Mas, quando o vento soprou e quando a névoa se dissipou, quando os galhos dos salgueiros tremeram e o rio se enrugou, os palácios não desapareceram, nem cogitaram desaparecer. Tornaram-se apenas mais belos. Ciri olhava admirada para os terraços, para as torres que emergiam da água feito flores de nenúfares, para as pontes suspensas sobre o rio como se fossem festões de Hera, para as escadas, escadinhas, balaustrezinhos, para as arcadas e os claustros, peristilos, colunas e colunazinhas, cúpulas e cupulazinhas, para os pináculos e torres finos como aspargos. Tir-na-lia. Avalar disse em voz baixa. Quanto mais se aproximavam, tanto mais comovia a formosura desse lugar, apertava a garganta, fazia com que os cantos dos olhos se enchessem de lágrimas. Ciri olhava para os chafarizes, mosaicos, terracotas, esculturas e monumentos, para as construções rendadas, cuja função não entendia, e para aquelas que, de certo, não possuíam nenhuma função, além de estética e harmônica. Tir-na-lia. Avalar repetiu. Você já havia visto algo semelhante? Sim, conseguiu superar o aperto na garganta. Já havia visto restos de algo parecido em Shaerrawed. Agora era a vez de o elfo permanecer calado por um longo momento. Passaram para outra margem do rio por uma arqueada ponte que parecia tão delicada como uma renda. A própria Kelp estava inquieta e ficou resfolegando por um bom tempo antes que se atrevesse a pisar em cima dela. Embora ansiosa e tensa, Ciri olhava em volta com atenção para não perder nada de vista, nenhuma paisagem que a maravilhosa cidade de Tir-na-lia propiciava. Primeiro, estava extremamente curiosa. Segundo, não parava de pensar na fuga e procurava urgentemente uma ocasião adequada para executá-la. Nas pontes e nos terraços, nas alamedas e nos peristilos, nas varandas e nos claustros, via elfos de longos cabelos vestidos de justos gibões e curtas capas bordadas com fantasiosos desenhos de folhagem. Via elfas com fabulosos penteados e uma forte maquiagem, trajando delicados vestidos ou vestimenta que lembrava masculina. Eredin Breach Glass os recebeu diante do pórtico de um dos palácios. Bastou uma curta ordem para que surgisse em sua volta uma multidão de pequenas elfas vestidas de cinza que, rápida e silenciosamente, trataram dos cavalos. Ciri observava, um pouco espantada. Avalar, Eredin e todos os outros elfos que até então conhecera eram incrivelmente altos e era preciso erguer a cabeça para poder mirar em seus olhos. As elfas de cinza eram muito mais baixas do que ela. Outra raça, pensou, uma raça de serviçais. Até aqui, no mundo das maravilhas, era necessário haver alguém que trabalhasse pelos vagabundos. Entraram no palácio. Ciri suspirou. Era infante de sangue real, cresceu em palácios.
mas nunca havia visto mármores, malaquitas, estuques, pisos, mosaicos, espelhos e candelabros assim. Esses deslumbrantes interiores faziam com que se sentisse mal, incomodada, fora do lugar, empoeirada, suada e fatigada depois da viagem. Avalar, pelo contrário, não se preocupava nem um pouco. Bateu a luva contra as calças e as gáspias, ignorando o fato de que a poeira se acomodava no espelho. Em seguida, jogou a luva altivamente para uma elfa curvada diante dele. Oberon? Perguntou rapidamente. Está à espera? Eredin sorriu. Está sim. Está com pressa. Pediu para que Andorinha viesse imediatamente até ele, sem demora, mas eu convenci de que não era uma boa ideia. Avalar ergueu as sobrancelhas. Ziriael, Eredin esclareceu com muita calma. Deveria ir até o rei sem estresse, sem ser pressionada, descansada, tranquila e bem-humorada. Um banho, um novo traje, penteado e nova maquiagem propiciarão seu bom humor. Suponho que Oberon ainda aguentará um pouco. Ciri suspirou profundamente e olhou para o elfo. Ficou surpresa com o fato de parecer tão simpático. Eredin sorriu, mostrando sua dentição reta, desprovida de caninos. Apenas uma coisa levanta minha objeção, declarou. Trata-se dos olhos de nossa andorinha que brilham como os de um falcão. Nossa andorinha não para de lançar olhadas para a esquerda e direita, como se fosse um arminho que procura um buraco na gaiola. Vejo que a andorinha está longe de uma capitulação incondicional. Avalar não comentou. Ciri, obviamente, tampouco. Não estranho, Eredin continuou. Não pode ser diferente, pois tem o sangue de Xiadahal e Laradorn. Porém, ouça-me com muita atenção, Ziriael. Não há como fugir daqui. Não existe a possibilidade de quebrar o Jezgarath, o encanto da barreira. O olhar de Ciri demonstrava explicitamente que não acreditaria antes de se certificar. Se você conseguir por algum milagre forçar a barreira, Eredin não tirou o olhar dela nem por um átimo. Saiba que isso implicará sua perdição. Este mundo só parece belo, mas traz a morte, especialmente aos inexperientes. As feridas causadas pelo chifre de um unicórnio não podem ser tratadas nem mesmo com a magia. Saiba também, retomou não tendo obtido nenhum comentário, que seu talento selvagem tampouco a ajudará. Não conseguirá executar um salto, não adianta nem tentar. E mesmo que consiga, saiba que meus Dearghoadri, meus cavaleiros vermelhos, apanharão você até no abismo do tempo e do espaço. Não entendia bem o que queria dizer, mas ficou curiosa pelo fato de Avalar, de repente, ter ficado soturno e franzido o senho, claramente aborrecido com o discurso de Eredin. Como se Eredin soubesse demasiado. Vamos, disse. Venha, Ziriael. Agora entregaremos nas mãos das senhoras. É necessário aprumá-la. A primeira impressão é a mais importante. Seu coração batia com tanta força que parecia que ia explodir. O sangue pulsava nas têmporas. As mãos tremiam levemente. Conseguiu controlá-las, apertando os punhos. Acalmou-se, respirando lentamente. Soltou os ombros e mexeu a nuca, que ficara rígida por causa do nervosismo. Olhou-se novamente no enorme espelho.
A vista era bastante agradável. O cabelo, ainda molhado após o banho, havia sido aparado e penteado para cobrir, ao menos um pouco, a cicatriz. A maquiagem destacava bem seus olhos e lábios. A prateada saia com uma fenda que chegava até a metade da coxa, o negro colete e a finíssima blusa perolada de crepe também ficaram bastante bem. O foulard de seda, amarrado no pescoço, acentuava de maneira interessante todo o conjunto. Ciri ajeitou e alinhou o foulard, e logo em seguida pôs as mãos entre as coxas, também arrumando lá o que era preciso, pois debaixo da saia vestia peças verdadeiramente impressionantes. Calcinhas delicadas como uma teia de aranha, e meias finas que chegavam quase até as calcinhas e, por mais incrível que parecesse, se mantinham seguras nas coxas sem as ligas. Hesitante, estendeu a mão na direção da maçaneta, como se não fosse uma maçaneta, mas uma cobra adormecida. Peste! Pensou involuntariamente em élfico. Já me confrontei com homens munidos de espadas. Conseguirei confrontar um com... Fechou os olhos, suspirou e entrou na câmara. Dentro não tinha ninguém. Na mesa de malaquita havia um livro e um jarro. Nas paredes, estranhos relevos e baixos relevos, cortinas drapejadas, gobelins floridos. Em um canto havia uma estátua. No outro, uma cama com baldaquim. O coração começou a bater com força novamente. Engoliu a saliva. Com o canto do olho, notou uma agitação. Mas não na câmara, no terraço. Estava sentado lá, virado para ela de meio perfil. Embora soubesse que entre os elfos nada parecia da forma como ela imaginava, Ciri ficou um pouco chocada. Sempre que falavam sobre o rei, pensava, sem saber o porquê, em Ervil de Verden, que por pouco não virou seu sogro. Quando pensava nele, via um homem obeso, imobilizado por camadas de gordura, cheirando a cebola e cerveja, dono de um rúbido nariz e olhos avermelhados que apareciam por cima da barba descuidada, com o cetro e o orbe nas mãos, inchadas e salpicadas de manchas de cor castanho. E junto do balaústre do terraço estava sentado um rei completamente diferente. Era muito esbelto e, evidentemente, de grande altura. Seus cabelos eram cinzentos, como os dela, entremeados com branquíssimas manchas e tão longos que caíam sobre os ombros e as costas. Vestia um negro gibão de veludo. Usava típicas botas élficas com várias fivelas ao longo do cano. Suas mãos eram finas, brancas e os dedos longos. Estava entretido, soltando bolhas de sabão. Segurava uma vasilha com sabão e um canudo, no qual assoprava de vez em quando, fazendo com que as bolhas irisadas voassem, deslizando até o rio. Pigarreou baixinho. O rei dos amieiros virou a cabeça. Ciri não conseguiu controlar o suspiro. Seus olhos eram extraordinários, claros como chumbo fundido, abismais e cheios de uma profunda tristeza. Andorinha, disse Zirael, obrigado por ter vindo. Engoliu a saliva sem absolutamente saber o que falar. Alberon Muirsetar aproximou o canudo da boca e soltou mais uma bolha, que voou para o espaço. Para controlar o tremor das mãos, entrelaçou-as, cruzou os dedos e estalou-os. Depois, alisou nervosamente o cabelo com a mão.
O elfo apenas aparentava prestar atenção às bolhas. Você está nervosa? Não, mentiu presunçosamente. Não estou. Está com pressa? Estou, sim. Deve ter falado com demasiada despreocupação, pois sentiu que oscilava à beira da cortesia. No entanto, o elfo não havia notado. Formou uma enorme bolha na ponta do canudo e, balançando-a, fez com que ganhasse a forma de um pepino. Ficou admirando a obra por um longo momento. Não queria inquiri-la, mas gostaria de perguntar para onde quer ir com tanta pressa. Para casa, bufou, mas logo se corrigiu, acrescentando com uma voz serena. Para meu mundo. Para onde? Para meu mundo. Ah, perdoe-me. Juraria que acabou de dizer para meu imundo. E de verdade estranhei bastante. Você fala muito bem a nossa língua, mas precisa trabalhar um pouco mais o sotaque e a pronúncia. A maneira como acentua as palavras é tão importante, afinal você não precisa de mim para conversar. Não deveria atrapalhar quando se está a caminho da perfeição. Mais uma bolha formou-se na ponta do canudo, desprendeu-se, voou e pouco depois arrebentou, tendo se chocado contra o galho do salgueiro. Ciri suspirou. Então você está com pressa para voltar para seu mundo. O rei Alberon Muicertar falou após um momento. Seu mundo. Realmente, vocês, humanos, não têm nem um pouco de humildade. Mexeu na vasilha com o canudo e, com um sopro aparentemente despreocupado, rodeou-se todo de um enxame de bolhas iridescentes. O homem, disse, seu peludo ancestral por parte de pai, apareceu no mundo muito mais tarde do que a galinha. Mas nunca ouvira falar de uma galinha que quisesse reivindicar seus direitos perante o mundo. Por que você está tão irrequieta, marcando passo como uma macaquinha? Deveria demonstrar interesse por aquilo que digo, já que se trata de história. Ah, deixe eu adivinhar. Você não se interessa por ela, pois a deixa entediada. Uma enorme bolha irisada voou em direção ao rio. Ciri permanecia calada, mordendo os lábios. Seu peludo antepassado, o elfo retomou, mexendo com o canudo na vasilha. Aprendeu rapidamente a usar o opoente polegar e a sua rudimentar inteligência. Usava-os de diversas maneiras, geralmente tão ridículas quanto assustadoras. Isto é, queria dizer que as coisas feitas por seu antepassado seriam ridículas se não fossem espantosas. Mais uma bolha, seguida por outra, e mais uma. Na verdade, nós, os Aen-El, pouco nos interessávamos pelas ações tomadas por seu antepassado. Nós, ao contrário de nossos primos Aen Said, deixamos aquele mundo há muito tempo. Optamos por outro universo, muito mais interessante. Pode espantar-se com aquilo que lhe direi, mas, naquela época, existia a possibilidade de se deslocar de forma bastante livre entre os mundos. Claro, era preciso ter um pouco de talento e experiência. Você certamente entende o que quero dizer. Ciri morria de curiosidade.
No entanto, insistia em permanecer calada, ciente do fato de que o elfo debochava dela levemente. Não queria tornar as coisas mais fáceis para ele. Oberon Muirsetar sorriu. Virou-se. No pescoço usava um colar de ouro, o símbolo do poder, chamado Thor na língua antiga. Mire, Luned. Assoprou levemente, agitando o canudo com movimentos cheios de habilidade. Na ponta, em vez de uma enorme bolha de antes, pendia uma série delas. Uma bolinha junto de outra, uma bolinha junto de outra, entoou. Assim foi, assim foi. Nós nos convencíamos, dizendo que não fazia diferença se ficaríamos um pouco aqui, um pouco acolá. Não importava que os Doin teimavam em aniquilar seu mundo junto consigo próprios. Sempre podíamos ir a outro lugar, a outra bolinha. Oberon fixou nela seu intenso olhar. Ciri acenou com a cabeça e passou a língua nos lábios. O elfo sorriu novamente, despencou as bolhas, assoprou de novo, formando dessa vez um enorme cacho na extremidade do canudo, uma infinidade de pequenas bolhas interligadas. Veio a conjunção. O elfo ergueu o canudo ornamentado de bolhas. Surgiram mais mundos. Mas as portas estão fechadas. Estão fechadas para todos, salvo um pequeno grupo de escolhidos. E o tempo corre. As portas devem ser abertas, com urgência. É um imperativo. Você entende essa palavra? Não sou burra. Não, não é. Virou a cabeça. Não pode ser, pois você é a Enhen Ithaya, o sangue antigo. Aproxime-se. Cerrou os dentes involuntariamente quando ele estendeu a mão em sua direção, mas tocou apenas em seu antebraço e depois em sua mão. Sentiu um agradável formigamento. Atreveu-se a olhar em seus extraordinários olhos. Não acreditava quando diziam. Suspirou. Mas é verdade. Você tem os olhos de Sheadhal, os olhos de Lara. Abaixou o olhar. Sentia-se insegura e confusa. O rei dos amieiros apoiou o cotovelo no balaústre e o queixo sobre a mão. Por um longo momento, parecia interessar-se apenas pelos cisnes que nadavam no rio. Obrigado por ter vindo, falou por fim sem virar a cabeça. Agora, vá embora. Deixe-me só. Encontrou Avalar no terraço à beira do rio no momento em que entrava a bordo de um barco acompanhado de uma belíssima elfa de cabelo cor de palha. A elfa tinha os lábios pintados com um batom pistache e purpurina dourada nas têmporas e pálpebras. Ciri ia virar e afastar-se quando Avalar parou-a com um gesto e, por meio de outro aceno, convidou-a para entrar no barco. Hesitou. Não queria conversar na presença de testemunhas. Avalar disse algo rapidamente à elfa e enviou-lhe um beijo com a mão. A elfa deu de ombros e foi embora. Virou-se apenas uma vez para Ciri com o intuito de demonstrar com os olhos o que achava dela. Se puder, restrinja-se de fazer quaisquer comentários, disse Avalar, quando ela se sentou num banco mais próximo da proa. Ele próprio também se sentou, tirou sua flauta de pan e começou a tocar absolutamente despreocupado com o barco. Ciri, inquieta, olhou para trás, mas o barco deslizava perfeitamente pelo meio da correnteza, sem desviar-se nem por uma polegada na direção das escadas, pilastras e colunas que adentravam a água.
Era um estranho barco. Ciri nunca havia visto um igual, nem em Skellige, onde tivera a possibilidade de deparar-se com tudo que era capaz de flutuar sobre a água. Tinha uma proa muito alta, esbelta e esculpida em forma de chave. Era muito comprido, muito estreito e muito instável. Realmente, só um elfo podia permanecer sentado em algo assim e tocar a flauta em vez de segurar o leme e o remo. Avalar parou de tocar. O que a preocupa? Ouviu observando-a com um estranho sorriso. Você está decepcionada? Afirmou, não perguntou. Decepcionada, desiludida e, sobretudo, indignada. Nada disso, não estou, pois não deveria estar. O elfo ficou sério. Alberon recebeu-a com reverência, como uma nata Aenel. Não se esqueça de que nós, o povo dos amieiros, nunca temos pressa. Temos tempo. Disse-me completamente outra coisa. Eu sei o que ele lhe disse. E você sabe também do que se trata isso tudo? Claro. Já aprendeu muito. Nem um suspiro ou tremor da pálpebra revelou sua impaciência ou raiva quando novamente aproximou a flauta de pano dos lábios e se pôs a tocar. Uma música melodiosa, saudosa, longa. O barco deslizava pela água, Ciri contava as pontes que passavam sobre suas cabeças. Temos, falou logo após passar a quarta ponte, razões mais do que sérias para supor que seu mundo corre perigo de aniquilamento. Um cataclismo climático em grande escala. Sendo uma pessoa erudita, deve ter se deparado com Aen Itlin-Spif, a profecia de Itlina. Na profecia fala-se do frio branco. De acordo com nossas suspeitas, trata-se de uma forte glaciação e pelo fato de que 90% da terra firme de seu mundo está localizada no hemisfério norte, a maioria dos seres vivos pode correr perigo de extinção por causa dela. Morrerão simplesmente por causa do frio. Aqueles que sobreviverem afogar-se-ão em barbaridade, exterminar-se-ão mutuamente em impiedosas lutas por sustento, virarão a presa de predadores enlouquecidos pela fome. Lembre-se do texto da profecia: o tempo do desprezo, o tempo do machado, o tempo da nevasca lupina. Ciri não interrompia com medo de ele começar a tocar. A criança em que depositamos tantas esperanças, Avalar retomou, brincando com a flauta. O descendente e portador do gene de Laradorren, que foi propositadamente por nós construído, pode salvar os habitantes daquele mundo. Temos motivos para acreditar que o descendente de Lari, claro, seu, terá capacidades 1000 vezes mais poderosas daquelas que nós, os versados, possuímos. E que você também possui em forma residual. Você deve saber do que se trata, não é? Ciri já aprendera que na língua antiga, esses tipos de figuras retóricas, embora parecessem perguntas, não só não exigiam, mas até proibiam qualquer resposta. Indo diretamente ao ponto, retomou Avalar, trata-se da possibilidade de trasladar entre os mundos não apenas a si próprio, sua própria pessoa, que não é necessariamente de grande importância. O essencial é abrir o Ardgaeth, o grande portal fixo pelo qual todos poderiam passar. Antes da conjunção, conseguimos fazer isso. Portanto, queremos fazê-lo outra vez agora. Evacuaremos do mundo agonizante os Aen Seid, que ainda vivem lá. Nossos irmãos que devemos ajudar.
não poderíamos viver com a consciência de que deixamos de lhes prestar ajuda. Pode crer, não seremos omissos. E evacuaremos daquele mundo todos que correm perigo. Todos, Zirael. Os humanos também. É mesmo? Não aguentou. Doim também? Também. Você própria está se conscientizando agora de sua importância e de quanto depende de você. Da importância de manter a paciência e de ir até Alberon hoje à noite e permanecer lá até amanhã. Acredite, seu comportamento não era uma demonstração de má vontade. Ele sabe que não é nada fácil para você. Tem consciência do fato de que, demonstrando uma pressa insistente, poderia magoá-la e provocar aversão. Ele sabe muito, Andorinha. Não duvido que você tenha reparado. Reparei sim, bufou. Reparei também que a correnteza já nos levou para bastante longe de Tirnália. Está na hora de pegarmos nos remos, mas não os vejo por aqui. Não estão aqui. Avalar ergueu o braço, girou a mão e estalou os dedos. O barco parou. Permaneceu parado por um momento, mas logo em seguida começou a navegar contra a correnteza. O elfo acomodou-se, levou a flauta de Pan aos lábios e entregou-se à música. À noite, o rei dos amieiros recebeu-a com jantar. Entrou acompanhada pelo farfalhar de sua vestimenta de seda e, com um aceno, foi convidada para se sentar à mesa. Não havia criados. Ele próprio lhe atendia. O jantar era composto de dezenas de variedades de legumes. Havia também cogumelos cozidos, assados e ensopados. Ciri nunca havia comido cogumelos assim. Alguns eram brancos e finos, feito folhas, de sabor delicado e suave. Outros, marrons e pretos, carnosos e aromáticos. Alberon também lhe servia vinho rosado à vontade. Aparentemente leve, subia à cabeça, relaxava, soltava a língua. Antes que se desse conta, já lhe havia contado coisas que esperava nunca contar a ninguém. Ouvia, com paciência. E, de repente, ela lembrou-se por que estava lá. Ficou soturna, calou-se. Pelo que entendi, serviu-lhe mais cogumelos esverdeados e cheirosos como xalota. Você acha que está ligada pelo destino com esse tal de Geralt? Isso mesmo. Ergueu o cálice copiosamente ornamentado com as marcas de seu batom. Destino. Ele, isto é, Geralt, fora-me predestinado e eu a ele. Nossos destinos se entrelaçam. Então seria melhor que eu fosse embora daqui, o mais rápido possível, entende? Confesso que não muito. Destino. Tomou um gole. É uma força que não deve ser contrariada. Por isso penso, não, obrigada, mas não me sirva mais, por favor. Estou tão cheia que eu vou explodir. Você mencionou que pensa. Penso que foi um erro me ter atraído aqui. E me forçar a... Bom, você sabe o que eu quero dizer. Preciso ir embora daqui, socorrê-los, pois meu destino... Destino, interrompeu erguendo o cálice. Predestinação. Algo que é inevitável. Um mecanismo que faz com que um número praticamente infinito de acontecimentos impossíveis de ser previstos deve levar a determinado resultado. Não é? Claro! Independentemente das circunstâncias e condições, deve haver um resultado. Aquilo que fora predestinado deve acontecer, não é?
Sim. Para onde e para que você quer ir? Tome o vinho, aproveite o momento, desfrute a vida. Aquilo que deve vir, virá. É algo inevitável. Nada disso, não é bem assim. Então você própria se contraria. Mentira! Você contraria uma contradição. E isso já é um círculo vicioso. Não! Sacudiu a cabeça. Você não pode ficar de braços cruzados sem fazer nada. Nada acontece assim, do nada. Um sofisma. Você não deve perder tempo de forma insensata. Você pode perder o momento adequado, o certo, o momento único. O tempo nunca se repete. Dê licença. Levantou-se. Olhe para isto aqui. Na parede indicada por ele, havia um alto relevo de uma enorme serpente escamosa. O réptil, enrolado em forma de 8, mordia a própria cauda com os dentes. Ciri já havia visto algo parecido, mas não se lembrava onde. Eis aqui, disse o elfo. A primigênia serpente Uroboros, que simboliza a infinidade. E ela própria constitui a infinidade. É a eterna partida e o eterno regresso. É algo que não tem nem começo nem fim. O tempo é como a primigênia Uroboros. O tempo são os momentos que se esvaem, grãos de areia que passam na ampulheta. O tempo é constituído por momentos e acontecimentos com os quais tentamos medi-lo com tanta insistência. Mas a primigênia Uroboros lembra-nos de que cada momento, cada instante, cada acontecimento guarda em si o passado, o presente e o futuro. Cada instante guarda em si a eternidade. Cada partida é, ao mesmo tempo, um regresso. Cada despedida é uma saudação. Cada regresso, uma separação. Tudo é, simultaneamente, um começo e um fim. E você também, disse sem lhe dirigir nenhum olhar, é simultaneamente um começo e um fim. E porque falamos sobre o destino, saiba que é esse exatamente seu destino. Ser o começo e o fim. Entende? Hesitou por um momento, mas seu olhar ardente forçou-a a dar uma resposta. Entendo. Dispa-se. Proferiu essas palavras com tanta despreocupação, tanta indiferença, que ela quase gritou de raiva. Com as mãos trêmulas começou a desabotoar o colete. Os dedos não queriam lhe obedecer, os colchetes, botões e fitas eram apertados e desajeitados. Embora Ciri estivesse com muita pressa, querendo que tudo acabasse o mais rápido possível, o ato de se despir foi exageradamente longo. Mas o elfo não parecia alguém que estivesse apressado. Pelo contrário, aparentava ter mesmo toda a eternidade à sua disposição. Quem sabe, talvez, realmente a tivesse. Já completamente nua, saltitou, pois o piso frio gelava os seus pés. Ele notou isso e, em silêncio, apontou para a cama. Os lençóis eram feitos de doninha costurados para formar enormes pedaços de pele, macios, quentes, que davam uma prazerosa sensação de cócegas. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart.
Até a próxima com mais uma narração imersiva.